Meus irmãos, louvamos a Deus pela nossa caminhada nesta série de Neemias. A você que nos acompanha pelas mídias, Deus abençoe o seu coração, tá? E que você possa também, sendo possível, estar com a gente na casa do Senhor, seja aqui ou no outro templo, para você também cultuar ao Senhor de forma presencial, desfrutando da alegria, desfrutando da companhia dos seus irmãos em Cristo Jesus. E é muito bom estar na casa do Senhor, como diz o salmista: eu prefiro estar na casa do Senhor, ou à porta da casa do Senhor, do que nos atos da perversidade, lá longe, né? E que você possa ter a alegria de estar na casa do Senhor. E abramos então a palavra do Senhor no nosso texto de hoje, que é Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. James Hamilton Jr. disse certa feita que a palavra de Deus, ela torna conhecido o seu beneplácito. E os atos poderosos de Deus em favor do seu povo demonstram que Ele os ama. Esse é o Deus a quem nós servimos, cuja palavra não volta vazia, cuja palavra alcança o seu propósito. E então leremos no capítulo 8 de Neemias, inicialmente nós vamos ler do verso 1 até o versículo 8. Verso 1 ao verso 8, e depois nós leremos os demais versículos, mas eu vou preferir que a gente faça à medida que a gente expõe cada uma dessas, desses perícopes, desses parágrafos desse texto, tá? Até que possamos expor todo o capítulo 8 de Neemias. Então diz a Escritura assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está por fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Onã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e todo o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero lhe convidar
a olhar para esse texto e observar que Neemias está na sua caminhada, uma caminhada extremamente responsável, com uma visão de Deus para o seu povo, para resgatar de forma extraordinária todo o potencial redentivo do povo de Deus, e é isso que Deus queria fazer através de Neemias com aquele povo. E, portanto, não apenas por uma questão política, mas, na verdade, por uma questão espiritual, e é isso que Deus estava fazendo. Certo autor diz que Neemias convoca um congresso bíblico e convidou o escriba Neemias para ser o preletor naquela oportunidade. E é bom lembrar que os muros já estão restaurados, as portas nos seus devidos lugares, e as necessidades materiais, na verdade, já haviam sido supridas. Agora era, na verdade, hora de concentrar as necessidades espirituais daquele povo. O capítulo 8 nós vemos que Deus tem algumas instruções aqui para o seu povo. No capítulo 9, que nós veremos posteriormente, vai falar da confissão de pecados desse povo, depois da sua consagração, ou a consagração dos muros, e bem como a purificação da comunhão desse povo diante de Deus. Aquilo que começou inicialmente lá no capítulo 1, com toda aquela preocupação, as informações que Neemias tem a respeito do seu povo, levou isso à construção dos muros, a conflitos que enfrentaram, como nós vimos, do capítulo 4 ao capítulo 7, e era chegada a hora agora da consagração, e nós veremos isso a partir então do capítulo 8. Neemias e Esdras colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida do seu povo. E é interessante quando falamos da palavra de Deus, lembramos que a palavra de Deus, ela trouxe à existência todas as coisas. Portanto, a palavra de Deus formou o mundo, a palavra de Deus, ele formou o Israel ali no Sinai, na sua caminhada. Foi a palavra de Deus que trouxe o novo êxodo do povo, do seu cativeiro, voltando para Jerusalém. Portanto, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a autoridade de Deus, porventura, manifestada ali, é que traz a libertação do povo, então, do seu cativeiro babilônico, para uma era diferente, conduzida aí pela soberania de Deus. É a palavra de Deus que faz essas coisas. No seu boletim, você pode acompanhar no verso, nós vamos tratar de algumas questões importantes aqui. Primeiro, lembrando que o nosso tema é, a palavra de Deus, ela forma o povo de Deus. A palavra de Deus forma o povo de Deus. Quem, portanto, determina, de fato, o que pensamos, como vivemos, precisa ser a palavra de Deus. E eu preciso estar atento a essa palavra. E a primeira coisa que a palavra de Deus faz no povo do Senhor, é que a própria palavra de Deus desperta esse povo a ouvir a palavra. E a palavra que desperta o coração desse povo para ouvir a palavra, e a gente vê isso a partir, então, do versículo 1 do texto que nós acabamos de ler. Em chegando o 7º mês, que era o mês da consagração, ali está o povo, e eles, estando os filhos de Israel nas cidades, agora a gente vê que o povo, todo o povo se ajunta como um só homem. É interessante essa forma da Escritura trazer-nos aqui, como que o povo se ajunta com um propósito, como um só homem, uma expressão de um povo de coração unido que se volta, e não é Esdras, na verdade, agora o sacerdote ou o governador Neemias, que havia, na verdade, determinado que agora, ao se reunir, deveria ser lido a lei. A gente percebe que o texto nos diz que aquele povo diz assim, Esdras, leia a Bíblia para nós, leia a lei para nós queremos ouvir a voz do Senhor. Então, é um povo sedento da palavra, é um povo sedento de ouvir a voz de Deus. Era, na verdade, o desejo espontâneo, e não, na verdade, uma formalidade imposta pela liderança, quer seja Neemias ou mesmo o sacerdote Esdras. Algo que salta aos nossos olhos aqui, meus irmãos, dentro do texto, é que o que eles queriam ouvir e o que eles ouviram, não foram, na verdade, aquilo que pretendiam os seus líderes,
a gente percebe que o texto nos diz que trouxeram o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. A lei prescrita de Deus para Israel. Não eram artigos fundamentais da fé, ou decretos do Êxodo, que deliberadamente alguém quis fazer isso, tentando orientar o povo, mas Deus havia dado. Deus havia dado isso a Moisés. E é interessante essa expressão, que aqui é usado, quando diz que o Senhor tinha prescrito a Israel, a ideia é exatamente que Deus havia ordenado, Deus tinha mandado, havia uma ordem do Senhor prescrita, e Esdras atende prontamente aquele povo que pede: nós queremos, traga o livro da lei e leia esse livro para nós. E o texto nos diz que todos aqueles que tinham condições de entender, estavam ali reunidos. Era um assunto de extrema importância. Todos que tinham capacidade para entender. Meus irmãos, a lei, ela levava em conta, na verdade, um povo instruído, e não somente na palavra, mas também em todos os rituais que diziam respeito à história da redenção na vida deste povo. E nós observamos que o texto é lido diante deles, e enquanto a marca do paganismo é sempre a ignorância ou a irracionalidade, o povo de Deus é um povo que quer conhecer, é um povo que quer sabedoria a partir da obediência daquilo que Deus tem para o nosso coração. É por isso que o profeta Oséias, conforme o capítulo 4, versículo 6, ele nos diz, trazendo a vontade de Deus ao povo, diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quando falta o conhecimento de Deus, o povo de Deus sofre. O povo de Deus tem baixas por causa da falta de conhecimento do Senhor. O povo está ávido por ouvir a voz do Senhor. E é isso que o texto nos diz aqui. O povo diz: traga então e leia o livro da lei de Deus para nós. No verso 3 e o verso 4 vai nos informar que aquele povo ouviu um sermão de nada mais, nada menos do que 6 horas. Desde a alva até ao meio-dia. Foram 6 horas de culto. O nosso vai terminar só 1h da manhã. Vai até 6 horas, se você me ouvir até lá, a gente vai até 1h da manhã, das 6 horas. Tá? 6 horas, haja paciência, né? Mas foram 6 horas daquele povo ouvindo de fato a lei do Senhor. Isso demonstra o quanto estavam ávidos pela palavra, e só um coração ávido pelas coisas de Deus, irmãos, pode manter o seu foco naquilo que se está expondo naquele momento. É um detalhe interessante que nós olhamos dentro do texto, é que há uma estratégia que era construir um púlpito, um espaço mais alto, para que então, algo dessa natureza, para que então, desta forma, o sacerdote pudesse falar, uma vez que eles não estavam no espaço construído, pelo contrário, no espaço aberto, na frente da porta das águas, portanto, era uma praça, para que coubesse todos aqueles que quisessem. Não sei qual a estratégia que usaram, para que a voz pudesse caminhar. Eu estou aqui no microfone e você me ouve e traz muito bem. Eu imagino o grande silêncio daquele povo para ouvir o que o sacerdote estava lendo naquela oportunidade. E então, conforme disse Kidner no seu comentário, ele nos informa que aquele momento em diante, o povo judeu, ele seria um povo conhecido pelo povo de um livro. O povo de um livro. O povo que se reúne para ouvir a leitura de um livro. Então, isso faria uma diferença enorme a partir daquele momento. E nos informa o texto que o povo, à medida que a palavra é aberta, o povo se coloca em pé, quer ouvir ao Senhor. O povo manifesta uma reverência natural,
Neemias e nem, aliás, Esdras não convida o povo, vamos ficar em pé para a gente ouvir a palavra. Eles manifestam isso naturalmente, porque entendia, Deus vai falar ao nosso coração nesse instante e nós queremos ouvir. Com isso, o texto não está fazendo disso uma norma, é uma informação, é um relato de como o povo reagiu. E portanto, se você lê a Bíblia sentado ou deitado, ou você ouve na caminhada, enfim, não quer dizer que você esteja reverente. A nossa reverência precisa estar no nosso coração, e é bom a gente lembrar isso. E portanto, o que nós observamos é que à medida então que é feita a leitura deste texto, esse povo então tem reações extraordinárias. E é muito bom quando a gente percebe isso. E uma das coisas que a gente observa aqui inicialmente é que quando Neemias toma o livro para ler e bendiz ao Senhor, o povo naturalmente diz amém, amém. Na verdade, amém não é para ser perguntado, né? Nem forçado, né? O amém precisa ser natural entre nós. Amém, Senhor, que assim seja, né? Que assim seja. E então o povo diz amém, amém, concordamos plenamente com isso. Esdras, é isso mesmo que nós queremos fazer, seja louvado e bendito o nome do nosso Deus, conforme então está aí no versículo 6. Então Esdras bendiz o nome do Senhor e o povo diz amém, amém, assim seja. Eu concordo plenamente com esse culto, eu concordo plenamente com esse louvor, eu concordo plenamente com aquilo que eu estou vendo nas orações. Abrindo um parêntese. É por isso que nas orações, não apenas lá no final, volta e meia que o irmão termina uma frase ou algo que te faz sentido, lá no coração, ou quem sabe um pouquinho mais audível, assim, amém, amém, concordo, é isso mesmo, Senhor, que eu quero para o meu coração, ou para essa razão pela qual esta pessoa está orando. Então, na verdade, não era um ritual aí do adorador, mas era algo que era extremamente espontâneo. Quando olhamos no verso 7 e o versículo 8, vai nos formar que esses homens, eles iam ensinando. É muito bom a gente observar aqui que o propósito não era apenas ler, para dizer assim, olha, nós lemos a lei de toda para o povo e, portanto, cumprimos aqui o nosso propósito nesta manhã, 6 horas de leitura e, portanto, todo mundo embora para casa. Não era isso. Você percebe que há uma preocupação de que o povo entendesse o que se estava lendo. Repetindo aqui, olha no versículo 7 novamente, que então o texto nos informa várias pessoas que estavam envolvidas no processo, inclusive os levitas, e diziam assim, e eles e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Um povo ordeiro, um povo que esperava, estava no seu lugar aguardando as instruções. Você poderia perguntar assim, mas como é que era feito isso? Era muita gente, saíam entre o povo para explicar a lei de Deus, para que à medida que explicasse, escuta, entendeu? Está claro para você? Está claro para você isso? E a palavra diz assim, o povo entendeu a palavra. Isso era importantíssimo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, para que ela forme de fato o povo de Deus, é necessário que essa palavra seja ouvida com clareza, explicada e entendida, para que possa produzir os seus efeitos na nossa vida. Assim, aquele povo, inclusive uma informação interessante, aquele povo, em função de todo aquele período que eles estavam na Babilônia, perderam muito do hebraico original, então eles estavam mais acostumados com um certo aramaico, então aquela liderança precisava trazer a clareza das instruções, para que isso tornasse inteligível para a vida daqueles irmãos, para que eles pudessem entender, no entendimento da palavra, e isso poder influenciar então na sua prática na sua vida. Meus irmãos, assim com fidelidade, então a palavra de Deus era explicada. Derek Thomas traz uma contribuição muito interessante dizendo que a pregação, a verdadeira pregação, acontece quando os servos de Deus agem como porta-vozes dele, deixando a Bíblia falar por seu intermédio. Repito, a pregação, a verdadeira pregação, acontece quando os servos de Deus agem como porta-vozes dele,
deixando a Bíblia falar por seu intermédio. J. Parker também nos dá uma contribuição dizendo que pregar significa falar a mensagem do próprio Deus em nome dele, pois o contrário é mensagem dos homens, porque do contrário é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós achamos que é, mas precisamos expor a palavra. A palavra de Deus, ela forma o povo de Deus, e esse povo de Deus é despertado para ouvir essa palavra, e é isso que nós percebemos aqui na vida deste povo. Esdras, leia a palavra para nós. E eu quero, finalizando esses 8 primeiros versos, eu quero lembrar algumas coisas para nós aqui. Somente os preceitos de Deus trazem segurança espiritual para o seu povo. Somente os preceitos de Deus trazem segurança espiritual para o povo do Senhor. Aquele povo já estava com os muros construídos, os portões todos fechados, mas aquele povo precisava de uma segurança maior, que era a segurança espiritual. Espiritual. O salmista no Salmo 119, 165 nos diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Como? Qual é a minha avidez? Eu tenho tido desejo de ouvir a palavra? Isso faz parte do seu coração? Isso faz parte da sua vida? Você tem desejo de ir à casa do Senhor para você ouvir a exposição da palavra? Como é que tem estado o seu coração? Ou para você não faz diferença? Apenas a exposição clara da Escritura pode nos conduzir então à vontade de Deus. O povo foi ensinado e instruído para entender qual a vontade de Deus. Meus irmãos, nós só caminharemos seguros na vontade do Senhor à medida que nós somos instruídos na fidelidade da palavra. E eu não posso apenas depender, de forma alguma, apenas de uma pregação, de um momento de culto, mas eu preciso ter desejo de ouvir a palavra. E hoje você e eu temos a liberdade e o privilégio de ter a palavra em nossas mãos. Em nossas mãos. Quantas versões você quiser, você tem aí no seu celular, quem sabe, a maioria tem. Quantas versões você queira para que você possa estudar a palavra. Tenha a avidez, o desejo de que Deus fale ao seu coração, para você entender qual a vontade de Deus para a sua vida. Cornélio, conforme Atos capítulo 10, 33 nos registra o texto da Escritura, Lucas nos registra que Cornélio desejava ouvir de fato o Evangelho, e manda chamar a Pedro, e Pedro vem para instruir, e a palavra de Deus nos diz que ali ele expõe a palavra, e há uma conversão em toda a família de Cornélio. A palavra do Senhor, ela chega e ela transforma, e ela muda, e eu preciso ter o desejo de ouvir essa palavra. Cornélio desejava também ouvir a palavra, a explicação do Evangelho, e quando ela se torna clara, o Espírito Santo de Deus aplica essa palavra ao coração. A palavra de Deus é que forma o povo de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus, que é essa que forma o povo de Deus, ela produz também alegria, regozijo na palavra. A partir do verso 9 ao verso 12, vamos continuar a leitura? Verso 9 até o versículo 12, e agora eu quero que você leia comigo, por favor. Vamos lá? Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas fortes, e enviai porções aos que nada para preparar para si. Desculpe aqui. Vamos ler o verso, eu que prejudiquei aqui a leitura, no verso 10, novamente. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces,
e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Uma alegria inteligível, consciente daquele povo. Meus irmãos, a primeira reação que o povo tem é a convicção da sua culpa, a tristeza profunda pelos seus pecados, e eles começam então a prantear, a chorar copiosamente diante da leitura das Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado, e é isso que ali acontece. A lei não pode nos salvar, mas ela nos aponta a realidade do pecado e a solução por meio de Cristo Jesus. E ali nós encontramos esse povo chorando porque houve a lei, e a lei então lhes aponta os seus pecados, pecados que ofendiam o Senhor. Os judeus haviam acabado de observar, ou estavam observando o dia da expiação, que era o dia do sofrimento, que era um sofrimento compensatório em função da culpa pelo pecado, e por isso eles precisavam agora se voltar em alegria e não tristeza por aquilo que havia acontecido, porque havia solução para os seus pecados. O Senhor estava tratando o seu problema. No calendário hebraico, o dia da expiação vinha antes da festa dos tabernáculos, que era uma semana de comemoração, que era uma comemoração extremamente alegre, é o que nós encontramos em Levítico capítulo 23, depois que tiver a oportunidade você pode ler a partir do verso 24, e eles então tinham as festas, que era chamada a festa dos tabernáculos, na sequência do dia da expiação, que era o primeiro dia da festa, e eles tinham ali de alegrar-se, porque a sequência natural era, primeiro a convicção do seu pecado, mas depois a purificação e a celebração, e somente na verdade a palavra de Deus poderia trazer a consciência da culpa, produzir o arrependimento e a consequente alegria, e então é necessário que esse povo seja chamado a sua atenção e diga assim: gente, é tempo de alegrar, vamos alegrar por aquilo que Deus tem feito por nós. E quando eles se alegram, à medida então que eles ouvem a palavra, entendem a palavra, e portanto agora eles são conclamados, vamos celebrar, é tempo de festa. Lembrar, por exemplo, do dia da ceia, nós não vamos chorar porque Cristo morreu, eu preciso me alegrar porque Cristo ressuscitou, e trouxe solução para o meu pecado, eu preciso me entristecer por causa do pecado. O Wesley, comentando esse texto, diz que é tão errado chorar quando Deus nos perdoou, quanto é errado se regozijar quando o pecado nos derrotou. Precisamos nos alegrar por aquilo que Deus fez, e faz por meio de Cristo Jesus. E então, olha só a descrição a partir do verso 10, numa outra versão que a NVI diz assim, e Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Olha a preocupação aqui, de que pessoas estavam ali, 6 horas daquele sermão, saindo meio-dia, e agora precisavam se alimentar, e muita gente não tinha aquilo já, o preparado para o seu alimento, mas era necessária que a generosidade na vida daqueles irmãos, e ele diz assim, esse dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela produz regozijo, produz alegria no nosso coração, e isso é força.
E isso robustece o nosso coração, a nossa alma, bem como fisicamente também para as nossas atividades. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor trabalha. Era necessário repartir com quem não tinha, mas se alegrar naquele momento pela provisão de Deus na sua vida espiritual. Meus irmãos, há uma mudança súbita nas emoções daquele povo. E o texto nos diz então que a alegria então exulta no coração daquele povo e esse povo começa a ter uma nova atitude na sua vida. Então é um povo que é chamado agora a festejar. É hora de festejar. A alegria, meus irmãos, é um projeto de Deus. Quando nós olhamos a primeira pergunta que nós conhecemos aí, quem conhece o breve catecismo, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Desfrutar. E a ideia de gozo é alegria e alegrar-se no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor, e isso fortalece a nossa alma quando nós entendemos um projeto de Deus na nossa expiação e, portanto, nos levar ao entendimento de que só é possível o perdão por meio da obra redentora de Deus e, lembrando no nosso tempo, só por meio de Cristo. Naquele tempo ainda havia a promessa de Deus daquele que haveria de nascer, portanto, vindo de mulher e no projeto de Deus, mas hoje você já sabe, é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é isso que Neemias e o povo diz, não é tempo de choro, é tempo de alegria, não é tempo de entristecer, é tempo de alegrar-se cada dia mais. Era dia de festejar. Sabe por quê? E encerra o verso 12, porque o povo tinha entendido a palavra. Meus irmãos, é tão ruim quando a gente não entende as coisas. É tão ruim quando ele fala assim, rapaz, eu não consegui entender bem o que você estava dizendo. É horrível. Quando você diz assim, olha, plenamente entendi, claramente eu entendi. Me lembro de meu tempo de seminário, de uma professora chamada Eulina, e ela explicava alguns assuntos para nós. Às vezes explicava uma vez, duas vezes, e alguém dizia assim, professora, eu não consegui entender. Eu não consegui entender. Era horrível aquilo, né? Mas ela dizia assim, fulano, você entendeu? Então explica para ele, para mim. Que de outra forma você pode de repente trazer clareza. E o que a gente percebe no texto aqui que o povo entendeu, se alegrou, porque entendeu de fato qual que era o projeto de Deus para a vida deles. Sabe, meus irmãos, alegrar no Senhor é isso. É você entender a Escritura e dizer assim, olha, eu sei o que Deus está fazendo entre nós. Eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Eu entendo qual que é o plano do Senhor. Isso precisa trazer alegria ao nosso coração. Eu quero trazer algumas aplicações aqui para a nossa vida. Deus se alegra ao ver o seu povo consagrando-se a Ele. É o que acontece quando há arrependimento nos céus. Lucas capítulo 15, versículo 7 e verso 10 diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, e o Senhor se alegra com isso também. Quando nós nos entristecemos pelos nossos pecados e corremos para o Senhor, Deus se alegra com o nosso conhecimento do pecado e busca pelo perdão que vem do Senhor. Meus irmãos, outra coisa importante, que a palavra ela precisa produzir mudanças na nossa vida, deve nos levar aos arrependimentos dos nossos pecados, com certeza. Quantas vezes pecados ainda guardados no nosso coração, eu preciso colocar isso para fora, e a palavra que vai produzir mudança dentro de nós. E ainda Deus ama o seu povo e se deleita no seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que dá o seu Filho. Há uma alegria no Senhor em entregar o seu Filho em nosso lugar. Então Neemias expressa aqui que então o povo saiu para comer e a beber e a repartir com alegria, porque haviam entendido. Meus irmãos, somente Cristo Jesus tem palavras que podem, na verdade, transformar a tristeza em alegria. Quantas vezes a angústia em satisfação, ou transformando quantas vezes o nosso desencanto em gozo, em alegria que só procede do Senhor.
Quem sabe a pergunta que eu e você precisamos fazer: eu tenho tido alegria e prazer em congregar nos dias de culto? Eu tenho tido prazer em ouvir a palavra do Senhor? Eu tenho prazer, e eu tenho aproveitado isso, em me envolver com a escola bíblica dominical, onde a palavra de Deus é a instrução que vem para o meu coração? Eu me alegro em ouvir isso, para o meu crescimento espiritual. Eu tenho prazer num discipulado, eu tenho prazer de estar com alguém, ou instruir alguém que porventura está perguntando: alguém poderia me ajudar e me ensinar? Quem sabe, tal como aquele povo, ao nosso redor tem alguém dizendo assim: alguém poderia me explicar esse texto? Como aquele etíope, quando estava voltando da adoração em Jerusalém, vai lendo o profeta Isaías pelo caminho, e de repente chega Filipe e pergunta: o que você está lendo? Estou lendo Isaías, mas o que é isso aqui? Você está entendendo? Não. Como eu vou entender se alguém não me explicar? E a palavra de Deus diz que Filipe passa a explicar a Escritura. O etíope entende o Evangelho. Eu e você podemos ser esse instrumento na vida de muitas pessoas. E quem sabe nós vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir alguém dizer assim: alguém pode ler para mim a Escritura? Alguém pode me instruir na Escritura? Alguém pode me ajudar? Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela forma o povo de Deus, porque conduz o povo de Deus a uma submissão incondicional à palavra. Leva o povo de Deus a uma submissão incondicional à palavra do Senhor. Verso 13 ao verso 18. Aí eu quero que você leia comigo também, por favor. Falando sobre a festa dos tabernáculos. Era uma festa que era realizada também fazendo parte de toda a comemoração, que era o dia da expiação, e há uma continuidade da festa comemorando um período precioso daquele povo, que era a saída do povo de Deus do Egito, quando moraram em cabanas, em barracas, até que chegasse da terra prometida e pudesse ter as suas verdadeiras casas. Eles precisavam recordar esse tempo. Vamos lá então, ao texto. No dia seguinte, ajuntaram-se Esdras, o escriba, e os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atender às palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordena por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º dia. E fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí no monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa do Senhor, e na praça das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram as festas por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Meus irmãos, percebe o que esse povo descobre com a leitura da Escritura? Então, depois que o Espírito Santo expõe os seus pecados, eles lamentam de público os seus pecados, e Neemias agora vai intervir, insiste com o povo que não é hora de chorar, mas é hora de alegrar-se,
E presume-se que naquela noite, quando todos voltam então para casa, se alegram e, portanto, ao pôr aí a sua cabeça no travesseiro, começa a ponderar todas essas coisas. E com o coração extremamente alegre, era a festa das cabanas. E no outro dia então, quando vão ler a escritura, diz, opa, tem algo aqui que está faltando. Diz o texto que os cabeças de família se reúnem agora para estudar, ouvir o livro da lei. E descobrem que o povo de Deus precisava, com o cumprimento então da festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, lembrar o período então que o povo sai do Egito até Canaã. Lembrar que Deus os havia restabelecido do cativeiro do Egito, e agora iam conduzi-los até Canaã. E é interessante que isso era extremamente didático. Então aquele povo que estava nas suas casas, agora iam fazer barracas, cada um fazendo barracas. As casas nesse período, a maioria delas eram de terraço, e quantos fizeram então as cabanas em cima dos terraços, outros nos pátios, e assim as famílias naquele período dos 7 dias iam morar nessas cabanas. Imagina a alegria das crianças que nunca viveram nessas cabanas. Eu estava vendo o nosso retiro desse ano, né? Quando o meu irmão Aldés levou a barraca e a primeira vez que as crianças, os seus netos foram dormir debaixo da barraca. Que coisa boa, que coisa, alegria daquelas crianças poder ver isso. E ali tinha algo didático, portanto aqui o povo precisava estar nessa barraca e dizer, olha, foi assim que os nossos antepassados estiveram durante todo o deserto. Isso é extremamente didático. Isso me lembra quando nos nossos retiros, levando os meus filhos, e quantas vezes a chuva fazia a gente correr um pouquinho por causa da cabana. Mas era muito interessante isso, como a gente aprende com isso, e a gente aprende com isso algumas lições importantes, verdades preciosas. Lembrar que na verdade Deus é que protegeu aquele povo durante a caminhada pelo deserto. Que segurança tinham aquelas cabanas, aquelas barracas? Nenhuma segurança tinha. Aquele povo que agora estava em Jerusalém com os muros todos construídos com aquela proteção, iam experimentar barraca para quê? Para que lembrassem de fato o que Deus tinha feito, a provisão de Deus, a forma com que Deus os havia cuidado, protegido durante a caminhada pelo deserto. Mas há algo ainda que nesse texto nos lembra aqui, é que era então chamada também a festa das colheitas. De que forma Deus cuidou do seu povo no deserto? Mandando o maná. Maná com abundância, mas havia uma prescrição, ninguém podia colher maná além do que podia comer para aquele dia. Ninguém podia guardar nada, de que não tinha todo esse espaço, mas na preocupação de muitos guardavam o maná além daquilo que precisava para os dias da semana, e quando chegava na véspera do sábado tinha que colher para 2 dias, porque o Senhor não iria mandar no dia de descanso, mas tinha provisão necessária, abundância. Então eles tinham sempre, colhiam sempre. Agora era tempo também de lembrar que Deus os provia. E quando chega então na terra prometida, a terra que mana leite e mel, produzia muita coisa. Então era tempo de comemorar, na verdade, a provisão que Deus dava para o seu povo. Por isso chamada aqui a festa das colheitas. E então eles colhiam o que era necessário. Então o momento das cabanas era tempo de lembrar a provisão, o cuidado de Deus. E a alimentação com abundância, o cuidado providente de Deus para a alimentação daquele povo, que era o povo da aliança do Senhor, com que ele tinha feito uma aliança. Todos, informa o versículo 17, que todos os que tinham voltado do exílio, construíram tendas e moraram nelas. O povo imediatamente faz, o povo não questiona nada, mas faz, porque entendia que essa era a ordem do Senhor, que eles deveriam comemorar então a festa dos tabernáculos. A alegria era extraordinária, uma alegria que é difícil expressar, e é interessante que quando a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 16, verso 13 a 15, nos diz o seguinte, que a festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido
da tua eira e do teu lagar, alegrar-te-ás a tua festa, tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, e os que estão dentro das suas cidades. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar em que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Alegria. Há uma fala entre os rabinos, diziam os rabinos, que o homem, abre aspas, o homem não sabe o que é alegria, a menos que tenha estado em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Eu imagino a alegria desse povo. Deus nos tirou do cativeiro, Deus me libertou, Deus me sustentou, Deus me guardou, Deus nos trouxe até aqui. É por isso que Neemias pediu ao povo: não chorem, gente, é hora de alegria, é hora de alegria. E a reação do povo foi imediata, substituindo a tristeza pela alegria, voltando-se de fato para honrar o Senhor. E é interessante quando nós olhamos aqui, a gente não vê uma alegria como um humor acidental que aconteceu, mas algo que brota do entendimento da Escritura e perceber aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, mesmo lá mesmo preso, nas lutas que tinha, ele orienta aquela igreja, mas também a determina: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós precisamos nos alegrar por aquilo que Deus fez por nós e faz. Meus irmãos, cada dia, eu e você, precisamos nos submeter mais à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos molda e ela nos conduz a fazer aquilo que precisamos fazer, para a gente recordar aquilo que Deus já fez por nós e faz, aquilo que Ele faz por nós. E eu quero ir então concluindo a nossa mensagem, lembrando ainda algumas questões aqui para nós. Primeiro, Cristo precisa ser a palavra viva em nossos corações. Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Portanto, essa é a palavra viva que formata, que muda, que transforma de fato a nossa vida. E Jesus precisa ser, portanto, o motivo da nossa maior alegria, porque Ele revela o grande amor de Deus por nós, morrendo na cruz em nosso lugar. E lembrando que, quando eu sou impactado pela palavra, eu tenho uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, mudança, e isso é extremamente contagiante, e precisa ser contagiante na minha vida, a alegria de receber o perdão do Senhor. Ainda, queridos, precisamos trazer à nossa memória todo o cuidado providente de Deus conosco até hoje. Sem a necessidade de você morar em barracas, montar algo no fundo do seu quintal e passar por ali. Se houver necessidade de você fazer isso para ensinar os seus filhos, faça isso e conta a história para eles. Mas nós adultos não precisamos mais, eu acho que não disso. Mas se houver necessidade, eu vou ficar uma semana morando aqui, mesmo que venha a chuva, mas eu quero aprender o que Deus proveu, o cuidado de Deus para com a minha vida. A alma faminta precisa, cada dia mais, buscar em Jesus Cristo o sustento da sua alma. E é isso que o povo experimenta ali, a alegria deles por ser alimentado pela palavra, pelas instruções. E a instrução da palavra não era os conceitos que os homens produziram, mas a exposição da palavra que vem e acalha o coração daquele povo e lhe traz plena alegria. Meus irmãos, enquanto o pecado traz tristeza e morte espiritual, Cristo sempre oferecerá vida, alegria e vida em abundância. E é isso que a gente precisa experimentar. A palavra de Deus, ela molda o nosso coração. Ele forma o povo de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
não estou aqui de forma alguma dizendo que quantas literaturas, comentários não sejam importantíssimos para a sua vida se você quer consultá-los e lê-los, mas não pode substituir a Escritura. A palavra precisa ser a prioridade na nossa vida. Então, queridos, é essa palavra que desperta a gente a ouvir a palavra. É o desejo de ouvir a voz do nosso Pai. É essa alegria que a palavra precisa produzir na nossa vida. E essa palavra precisa me levar a me submeter à vontade do Senhor. A eu entender o que Deus quer de mim. Assim como aquele povo entende, se alegra, festeja, para dizer assim, nós estamos felizes com o Deus que nos conduziu até aqui. E que você esteja feliz com o Deus que te conduziu até esse momento. Experimente cada vez mais. Se você tem sido negligente quanto a ouvir a voz de Deus, gostaria que você repensasse isso, na leitura da Escritura, e em ouvir a palavra pregada, o momento da comunhão, desfrutar desta alegria que aquele povo desfrutava ali também. E você pode fazer isso, caminhando cada vez mais, desfrutando isso do Senhor, e crescendo espiritualmente. É a palavra de Deus que nos forma, nos formata, nos instrui, para que sejamos o povo do jeito que agrada ao Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidá-lo a colocar-se diante do Senhor, a orar ao Senhor, a pedir ao Senhor aquilo que Deus tem incomodado você. Enquanto isso, a equipe de música vai nos conduzir uma das músicas que já fomos cantados, mas logo em seguida nós queremos orar e colocar isso diante de Deus e lembrar o que Deus, de fato, pode fazer por nós e em nós também. Fala com o Senhor nesse momento, por favor.